Olá, olá, turma! Como tá a cabecinha de vocês por aí? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu sou o Sad Nerd e esse é o Argonauta de uma Mente Confusa, o seu novo podcast de reflexões, pensamentos aleatórios e coisas que eu penso durante a noite e que eu deveria provavelmente deixar na minha cabeça, mas eu decidi gravar um podcast para vocês. Episódio de hoje, ele é um episódio muito especial, porque é a estreia de um quadro! Sim, teremos um quadro! O quadro se chama Navegando Entre Linhas. Toca a vinheta. Ah, Sede, por que Navegando Entre Linhas? A ideia desse quadro, desse episódio, é escolher uma música e eu vou destrinchar essa música, trazer o que ela me traz de pensamento, o que ela me faz refletir. Talvez linkar um pouco com a ideia que a pessoa que cantou e escreveu essa música estava se propondo. Mas, né, além de tudo isso, né, não vou fazer uma análise musical, porque eu acho que eu não tenho a capacidade para isso, mas o que isso, né, a gente pode se propor a pensar e se colocar, né, de ideias. O episódio de hoje, então, eu vou analisar a faixa Te Amei Infinito, um interlúdio, que é da Nanda Tsunami, que é do álbum É Disso Que Eu Me Alimento, que é um álbum belíssimo. E eu queria conectar um pouco isso com algumas obras que eu venho lendo da Bell Hooks. Que caso vocês não conheçam, é uma autora muito boa. Eu vou principalmente usar o livro dela, É Tudo Sobre o Amor, que é um livro de 1990 e poucos, mas que ele foi traduzido aqui para o Brasil em 2015, 2013, mais ou menos por essa época. E tem discussões bem interessantes nele que eu gostaria de conectar um pouco com as ideias que a Nanda Tsunami traz nessa faixa inaugural, né, que é a primeira faixa dessa obra dela. Olá, olá, galera. Sede do Futuro, diretamente da edição, vindo corrigir a informação. Na verdade, não é a primeira faixa, é a sexta faixa do álbum, então estamos falando de um interlúdio que está entre faixas. Essa informação não é pertinente para a continuidade do episódio, mas eu não podia deixar essa informação aí errada para vocês. É isso. De volta ao episódio. Tchau. Primeiro, eu gostaria de falar quem é Nanda Tsunami. Nanda Tsunami tem 26 anos. É, ela é um grande nome, revelação do rap e do funk brasileiro. Nanda tem a faixa Pitch, né? Igual uma cafetina, se eu não me engano, é a parênteses dessa música. Que, né, ela solta a icônica frase: eu gosto dos meus homens igual eu gosto dos meus sapatos, bonitos, calados e altos. Uma diva é uma diva, galera. Olha, gente, se tem, eu acho assim, o rap, particularmente, eu amo rap. É uma coisa que une mulheres e gays, né? Olha, como um homem LGBT, eu me sinto representado quando uma mulher canta no rap. Então, assim, gente, Nanda inclusive, eu acho que ela é bissexual, né? Porque ela tem faixas reverenciando algumas mulheres, então acredito que ela seja bissexual. Deveria ter feito a pesquisa, né? Mas Nanda Tsunami é uma mulher preta, é bissexual, provavelmente, e ela se tornou um grande nome graças ao primeiro álbum dela. Ela teve uma mixtape antes, né? O EP Tsunami Season, se eu não me engano. Depois ela teve o É Disso Que Eu Me Alimento, que é um álbum delicioso. Olha, eu amo muito Pisque Duas Vezes, é muito bom. Mas, enfim, vamos analisar o Te Amei Infinito. Inclusive, gente, curiosidade.
A Nanda Tsunami, ela foi reverenciada e homenageada no discurso da Ebony, que é outra rapper, inclusive talvez eu traga algumas faixas de KM2, que eu amo. Gente, olha, eu sou um cara branco que ama rap de mulheres pretas. Olha, inclusive eu agradeço esse amor ao, ao meu namorado. Ele é uma pessoa incrível que me apresentou o rap e o funk, principalmente de mulheres pretas e mulheres, né, não só mulheres cis pretas, mas mulheres trans e travestis. Então, agradeço muito a ele por isso, que isso realmente me moldou muito como pessoa. E, enfim, Ebony, ela ela é da Baixada, se eu não me engano, da Baixada Santista. E ela ganhou o prêmio de Artista Revelação em 2025 no o prêmio do Women Music Event Awards, que é o WME, acho que é WME que fala, né, que é em inglês, que é um prêmio destinado só a mulheres. E a Ebony, ela ganhou esse prêmio em 2025 e ela fala, né, nesse discurso, que o que precisa uma mulher pra ser artista revelação. Porque a Ebony, gente, ela já tem 2 álbuns, né? Ela lançou recentemente o último álbum dela, KM2, e ela já tá pra lançar, no momento em que eu estou gravando, ela lançou uma faixa só do Deluxe dela, da Deluxe desse álbum. Então, como uma mulher, ela é considerada artista revelação já, gente, com 2 álbuns lançados, sabe? E ela cita diversas mulheres, como Mona Brutal, que eu inclusive gosto muito também das letras. E ela cita que quem que deveria ter ganhado esse prêmio seria a Nanda Tsunami. Porque ela já estava fazendo. Ela fala, né, que a Nanda Tsunami deveria ser a verdadeira artista revelação daquele prêmio. E eu genuinamente concordo. Pra mim, Nanda Tsunami é um dos grandes nomes em ascensão do rap nacional. Enfim, começando com a análise, ela fala nessa faixa muito sobre esse amor que você sente e que ele vai se construindo em pouco tempo, em alguns dias, nesse tempo que você vai passando com a pessoa, e esse sentimento ele vai se desenvolvendo dentro de você. E vou falar melhor mais pra frente, mas ela diz que esse sentimento é um sentimento que se vive sozinho. O amor é algo que se vive sozinho. E eu vou trazer aqui contrapontos do que eu acho, mas é muito interessante esse pensamento do amor como um sentimento, né? Eu queria, inclusive, já. Ah, gente, gosto de trazer algumas questões sociais pra gente pensar, né? Primeiro, que o amor romântico, ele é uma construção dos romances românticos da burguesia para mulheres, né? Esse amor que a gente. Ai, frio na barriga, borboletinhas no estômago, coraçãozinho nos olhos, sabe? O amor ser representado por um coração. É muito recente. Pessoas se casarem por casamento é foda. Se casarem por amor é algo muito recente. Pessoas se casavam por questões políticas, né? De união de grupos, para obtenção de poder, questões econômicas, enfim. E essa questão de, eu vou casar porque eu amo essa pessoa, é bem recente, sabe? É uma coisa bem Romeu e Julieta, de assim, sabe? Pai, não, você não vai flopar o meu relacionamento. Ai, como é a frase da Jade Picon na novela? Acho que é essa, não é? Pai, você não vai flopar meu relacionamento com a Ari. Então, essa questão de gongar, flopar o relacionamento de uma pessoa, essa coisinha bem Romeo e Julieta, é muito recente, galera. Pessoas não se relacionavam por necessariamente amor, ou essa forma de afeto que a gente denomina amor. E eu, particularmente, eu entendo, né, pelo que eu leio e tal, e pelo que eu sinto. Gente, o amor, ele não é. Nenhum sentimento ele é real, ok? Vamos colocar essa coisa. Eles são construções sociais que estabelecem que certos estímulos e reações biológicas, eles colocam essas coisas como naturais e agrupam para nomear alguma coisa. Então, me sinto ofegante ao ver uma pessoa, me sinto interessado romanticamente, essa pessoa me causa certa excitação sexual e minha pupila dilata. A gente agrupou isso em amor.
paixão, sei lá, como você quiser colocar esse primeiro sentimento. Sinto asco, é, vontade de socar a pessoa e eu fico bufando. Agrupamos isso em raiva. Caem lágrimas dos meus olhos, me sinto muito para baixo, é, e sinto que eu não deveria existir. Tristeza. Entenderam como funciona mais ou menos? O amor, ele tem isso, né? Essa ideia de o amor como um sentimento, de algo etéreo. Gente, a gente não consegue classificar não, descrever o amor. Se eu te falar o que é amor, o amor é várias coisas. É, você pode caracterizar o amor, essa era a palavra que eu queria, de diversas formas e cada pessoa vai fazer isso de um jeito. E, inclusive, é uma coisa que a Bell Hooks, né, trazendo um pouco a diva já, fala no início, né? Quando a gente não tem uma forma de caracterizar algo, de definir algo, esse algo pode ser qualquer coisa. Isso é bem perigoso, né? A Bell Hooks, ela, inclusive, eu vou trazer mais pra frente como ela coloca isso, se amor pode ser qualquer coisa, abuso pode ser amor. Coisas que não são amor podem ser amor. Isso, né, é bem tenso, porque, né, gente, estamos falando hoje em dia muito sobre relacionamento abusivo e questões abusivas, mas, mas é real, gente, né, relacionamentos abusivos, tóxicos existem, eles devem ser denunciados e devem ser identificados, principalmente, né, a gente tem que saber quando a gente está se colocando numa situação de risco, ou identificar outras pessoas em situação de risco, e que pessoas dentro disso podem caracterizar isso como amor. Então, é bem perigoso a gente não saber o que é amor. Eu queria agora, né, antes de dissertar um pouco sobre isso, eu queria voltar para Nanda, que ela coloca, eu queria trazer isso, né, o amor se sente com outro ou se sente sozinho. Você ama alguém ou você ama com alguém? Eu amo você ou eu amo com você? Né? Eu estou te amando como pessoa ou a gente está em uma relação de ações amorosas, sabe? Queria trazer isso para vocês pensarem, porque aí eu queria dissertar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Vou trazer uma frase, não, um trecho do que a Nanda fala no. Nossa, já virou íntima. Nanda Tsunami já virou Nanda. Ah, inclusive, gente, muito diva. Inclusive, eu queria muito que gravar um episódio um dia com ela. Ela diz, numa parte, e naquele instante eu me apaixonei. De repente, de uma vez, tenho pra mim que naquele momento que Deus pintou perfeitamente para que eu vivesse, eu te amei. Nem que seja por um segundo, por um instante, eu te amei. Você fez parte da fantasia perfeita, do desenho perfeito que eu colori na minha cabeça. E quando a manhã chegou, a realidade me atingiu tão em cheio, estourando a bolha que tinha nos cercado na noite passada. Eu te amei durante toda a semana que se seguiu. Toda semana que alguém batia na minha porta, eu esperava que fosse você, mas tipo, você nem sabia onde eu moro, tá ligado? E vamos entender algumas coisas aqui. Ela coloca: Deus pintou perfeitamente para que eu vivesse. Eu tenho pra mim que naquele momento que Deus pintou perfeitamente para que eu vivesse, eu te amei. O amor que a gente idealiza, ele tem isso, né? De momentos perfeitos. E assim, gente, não é um julgamento. Eu de fato sinto que parece que tem momentos que foram feitos para serem vividos naquele instante daquela forma, né? Como vocês quiserem chamar aquilo, mas acho que eu citei esse termo em algum episódio, que é a serendipidade, né? Que é algo que acontece e que traz bons resultados, né? Algo que acontece é, ao acaso e que tem benefícios. E, gente, eu acho que o amor ele é feito dessas serendipidades, né? Desses momentos que parece que foram escritos a dedo para serem vividos daquela forma. Realmente, de fato, parecem que eu tenho pra mim, por exemplo, no meu namoro, certas coisas que eu vivi foram feitas para serem vividas daquela forma, naquele momento, e que isso fez com que o meu sentimento se
aflorasse daquela forma. E eu vou desmistificar um pouco sobre o que eu quero falar sobre sentimento aqui. E eu acho muito legal que ela fala, e naquele instante eu me apaixonei, de repente, de uma vez. A gente tem essa questão, né, do amor como algo avassalador, irrefreável e abrupto. Amei. Pô, olhei pra você e o amor à primeira vista. Eu acho que não existe amor à primeira vista. Eu acho que existe um interesse. Você pode. Gente, né? Vamos sentir, claro, muitas vezes você sente um tesão por aquela pessoa, você olha pra ela e fala: Nossa, que pessoa linda, pessoa, né? Impute o adjetivo que você quiser aí. Mas não necessariamente amor. O amor, né? Eu acho que a Nanda ela coloca um pouco mais aqui. Eu acho que muitas pessoas que escrevem sobre o amor é que o amor é construído, galera. Você não ama alguém da noite pro dia. Você não é. Ai, sabe? Aquela música do Luan Santana. É só você fazer assim que eu volto. Você não vai amar alguém assim, ó. Estalei os dedos, te amo. Não é um feitiço, galera. Sabe? O amor é construção, é vivência, é, é o dia a dia. E eu acho uma coisa muito legal que a Ananda colocou. Você fez parte da fantasia perfeita, do desenho perfeito que eu colori na minha cabeça. E quando a manhã chegou, a realidade me atingiu tão em cheio, estourando a bolha que tinha nos cercado na noite passada. Eu acho isso muito legal, de que tem, inclusive, uma música, né, da querida Marília Mendonça, que ela falava: Eu me apaixonei pelo que eu criei de você, né? Alguma coisa assim. E no final, amor, gente, é idealização. A gente idealiza. O amor é uma idealização e a gente idealiza para amar. Você nunca ama alguém pelo que a pessoa é. Você ama pelo que a pessoa parece ser e para você e pelo que você acha que ela é, do que ela te transmite, né? É, e nisso a gente pode colocar várias coisas, né? Pessoas que te decepcionam, seja por traição ou por escolhas no meio desse relacionamento que você não esperava que elas fossem fazer, porque você idealizou a pessoa de uma forma e que não necessariamente ela é daquela forma, ou ela às vezes pode ter sido daquela forma em algum momento e ela mudou. Pessoas são passíveis de mudança, tá bom? E que essa idealização pode cair a qualquer momento com a realidade, seja uma realidade de uma manhã, seja a realidade que vai sendo desconstruída beneficamente, sabe? Você pode ter na sua cabeça de que a pessoa que você tá do seu lado é zero defeitos, e você, ao longo dos anos, dos meses, dos dias, inclusive, vai desconstruindo isso e colocando que aquela pessoa sim tem seus defeitos, sim tem suas falhas, e que, né, vai depender de você se você vai conseguir viver para além daquilo ou não. Eu acho interessante que, assim, a gente pode pensar que o amor, se o amor, né, eu quero trazer isso, se o amor ele é de fato um sentimento, se ele é uma escolha, é algo que é ou é algo que se faz? Você ama alguém ou você escolhe amar alguém, né? A Bell Hooks, ela diz que o amor é uma ação. Ela coloca que ele é o amor. Ela usa a definição de um terapeuta lá, de que o amor ele é o você se preocupar com o bem-estar físico, psicológico, espiritual daquela pessoa. Espiritual não é necessariamente religioso, mas uma questão de se preocupar com a alma daquela pessoa, né? Tipo, essa questão mais etérea mesmo. E ela coloca o amor como essa ação. O amor não é um sentimento. Amor é amar. Você executa uma ação concreta quando você ama. E aí é isso que eu entendo quando a gente fala se o amor é uma escolha, é um sentimento. Você ama alguém quando você sente ou você ama alguém quando você escolhe estar com ela? Você pode escolher fazer 300 coisas, mas você pode escolher responder a pessoa que você ama no seu WhatsApp. Seja ela seu namorado, sua namorada, seu namorade, sua mãe, seu pai, sua irmã, sua avó, seu avô, quem quer que seja. Você escolher algo
que demonstre afeto, demonstra preocupação na outra pessoa, é mostrar amor, é amar alguém. E isso é muito interessante, que o amor, nessa forma de pensar, ele é constituído pela ação de cuidado e prezar pelo bem-estar da outra pessoa em diversos âmbitos da vida dela. Então, eu me preocupar se você comeu, se você está se sentindo bem, como alguma ação te atravessou, sendo ela executada por mim ou não, né? Se eu fiz alguma merda e querer saber se aquilo te magoou ou não, se a ação de uma terceira pessoa te magoou ou não, se você simplesmente não acordou bem, se você tá feliz, se você tá se hidratando, me preocupar se você tá passando protetor solar todos os dias, inclusive passe protetor solar todos os dias, mesmo se você ficar em casa, é importante. Essa ação de preocupação, de cuidado, é amar alguém. E é muito interessante como a Bell Hooks ela define isso, que aí a gente perpassa o amor, supera o amor, né, na verdade, como algo não definível. E que as pessoas acham muito bonito. Nossa, o amor é algo. O amor é chama que queima, que queima sem arder. Então, enfim, ia citar o cara, mas eu esqueci o poema. E é esse o perigo, né? Se o amor não é definível, qualquer coisa é amor. E é importante a gente definir o amor como cuidado, porque tudo que não é cuidado não é amor. Acho isso muito interessante, muito importante, que o quanto a gente se coloca em situações que a gente fala que a gente tá amando e que a gente é amado, e que na verdade são situações de desconfiança, de carência. E tá tudo bem você ser carente, ok? Eu sou uma pessoa carente também. Situações de subalternidade. E a gente chama aquilo de amor, por não saber classificar e descrever bem o que é amar. É bem perigoso isso, pelo simples fato de que você não tem uma ação concreta que te mostra que a pessoa te ama. Ah, mas aí você tá falando que só a pessoa que demonstra fisicamente que ela te ama. Gente, não estamos falando de. Ah, daquelas linguagens do amor. Ai, gente, que negócio. Ai, olha. Quem quer aquela porcaria e popularizou essa porcaria. Olha, sinceramente. Gente, não existe linguagens do amor, sabe? Claro, pessoas amam de formas diferentes. Mas, ai, eu sou atos de. Ah, eu faço coisas, ai, eu dou presentes. Gente, pessoas têm formas diferentes de demonstrar amor, sim. Mas você falar que você prefere dar presente do que falar eu te amo, se você acha que só dando presente você tá amando alguém, você percebe que pode abrir um traço tóxico? Sempre tem, por exemplo, aquela bela figura paterna que diz que, ai, eu te amo porque eu te dei um carrinho de Natal. Não, você não me ama, seu querido, porque você me dar um carrinho de Natal não demonstra afeto. Gente, amor, aí eu tô imputando bastante coisa, ok? Se vocês quiserem concordar ou não comigo, dane-se. Pra mim, amor é afeto, carinho, cuidado. Isso não significa que você vai estar abraçando a pessoa a todo momento, que você vai estar falando eu te amo a todo momento, que você vai estar beijando tal a pessoa a todo momento. É você minimamente se preocupar se aquela pessoa ela tá bem, se aquela pessoa está fazendo parte do seu dia a dia, você está fazendo parte do dia a dia daquela pessoa. Se você tem formas de demonstrar o quanto aquela pessoa lá é importante para você. O amor, ele é, sobretudo, uma demonstração de importância e relevância na sua vida. Você escolher colocar uma pessoa para compartilhar o seu cotidiano é, é muito difícil, mas é essencial. Somos seres que desejam, somos seres sociais, somos seres que querem dominar o mundo, mas acima de tudo somos seres que precisam de cuidado.
sabe? E tem aqui uma coisa que aí a gente vai para um próximo tópico que eu queria colocar, citar aqui uma outra parte da letra da Dona Tsunami, que acho que é um tópico muito importante que eu quero citar aqui, que ela coloca assim: eu procurei o afeto de outras pessoas, replicando exatamente a mesma sensação que você havia causado em mim. E na segunda semana, quando essa agonia já havia esfriado no meu peito, eu pensei em te enviar essa mensagem, dizendo que você me ensinou uma lição muito valiosa. O amor é uma coisa que a gente sente sozinho. Às vezes a gente compartilha com o outro, mas no final das contas a gente vive sozinho o tempo todo. Você nunca vai saber o quanto eu te amei, mas eu te amei infinito. Mesmo que tenha sido por um segundo, algumas horas, por uma noite, eu te amei. E por mais bonito, gente, eu acho, nossa, eu acho esse texto lindo, lindo. Quando eu ouvi ele pela primeira vez, eu me senti muito emocionado, de fato. Eu acho que a Nana Tsunami, ela escreve muito bem, mas eu não concordo que o amor se vive sozinho. Primeiro que eu não considero o amor um sentimento. É... E eu acho que tudo bem ela achar que o amor, em certa medida, a gente sim, se a gente pensar em um amor como sentimento, a gente pode sim viver o amor sozinho. Mas eu acho que o amor, acima de tudo, ele é uma coisa que é compartilhável. Mesmo quando você sente amor, você ama. Não sei se isso vai ficar óbvio, mas você age de forma amorosa com uma pessoa que você ama. Você demonstra cuidado, você demonstra carinho. Por mais que você vive o sentimento sozinho, você não demonstra ele sozinho. Você não demonstra na frente do espelho só pra você. Você demonstra isso para alguém, com alguém. Por mais que você ame uma pessoa que não te ama, né, utilizando a questão cotidiana e usual da palavra, por mais que, eu estou interessado em uma pessoa que não se interessa por mim, você vai dar presente. Se você quer conquistar, você vai se preocupar com a pessoa, você vai falar coisas amorosas para aquela pessoa, e que por mais que aquela pessoa não retribua, você está agindo, você está se preocupando, você ama aquela pessoa. Então, não é algo, pode ser algo que se sente sozinho, mas não é algo que se faz sozinho. Eu acho que é essa a questão. O cuidado, ele pode ser visto de algo unilateral, de uma forma unilateral, né, de uma forma que só sai de você, que só parte de você, mas você efetivamente amar e agir com uma ação de amor é um compartilhamento e que não necessariamente vai haver reciprocidade, né? Nem todo mundo que você ama vai te amar, né? Quem eu amo não me quer, quem me quer não vai querer, todo mundo vai sofrer sozinho, todo mundo vai amar sozinho, todo mundo vai sofrer, né? É o que diz a famosa música. Mas eu acho que, acima de tudo, a ação de amar vale a pena. Por mais que aquela pessoa não sinta esse mesmo sentimento ou ela não queira executar as mesmas ações de afeto e carinho para você, ela pode te querer agir de uma forma que demonstre um amor de amizade, mas ela ainda assim está demonstrando cuidado para você. Eu espero que sim. Mas se você, por exemplo, quer que aquela pessoa ande de mãos dadas com você e te dê beijinhos e aquela pessoa só quer compartilhar uma boa noite de jogos com você, ainda assim vocês têm formas de demonstração de amor envolvida aí, entendeu? Ai, mas o meu contato, eu amo o meu contatinho. Primeiro, eu não acho que você ama contatinhos, porque o amor, acima de tudo, ele é construído. Lembra que a gente falou no início? Então, você pode confundir a forma como aquela pessoa te ama, mas eu acho que você não tem como amar uma pessoa que não te ama. Deixa eu, deixa eu destrinchar um pouco isso. Não tem como eu amar um contatinho. Porque se eu estou demonstrando uma ação para aquela pessoa de cuidado e aquela pessoa não retribui o cuidado, isso não é. Eu posso estar cuidando daquela pessoa, mas ela não quer ser cuidada. O amor, gente, ele é você cuidar e querer ser cuidado. Senão ele é abuso, né? Se você tá dando mais do que você recebe, isso não tá sendo legal, né?
E abuso não é, ai, então meu contatinho está sendo abusivo comigo, meu contatinho me odeia, ele é tóxico. Não, gente. Ele simplesmente não, né, não se interessa da mesma forma, ou não quer seguir o mesmo caminho que você quer seguir. E tá tudo bem, tá? Você querer namorar essa pessoa, não querer te namorar, tá tudo bem. Só que você não ama a pessoa. Você se preocupa com ela, você quer construir algo com a pessoa, mas você não efetivamente ama ela. Você pode se preocupar, você pode desejar fisicamente, o que quer que seja, mas você não ama aquela pessoa. Não tem aquele meme? Você não ama ele, você gosta dele. Ama a gente só ama Deus. Não concordo com essa afirmação, ok? Seja você de qual religião quer que seja, mas é essa a questão. A gente ama, de fato, poucas pessoas, porque a gente gasta energia cuidando de poucas pessoas. E é aí que eu acho que entra uma coisa fundamental do amor, que eu acho muito interessante, que o amor, ele é uma busca, de certa forma, por uma sensação de bem-estar que aquilo promove na gente, ou simplesmente porque a gente quer receber uma reciprocidade daquilo. Vamos lá. É muito gostoso a gente ser amado. A gente ter aquele sentimento de que a pessoa tem alguém cuidando da gente. E que a gente pode ser vulnerável com aquela pessoa. E é muito gostoso você amar alguém, podendo cuidar daquela pessoa, aquela pessoa se permitir ser cuidada e você se permitir ser cuidado também. É muito gostoso é, essa. Por isso que eu tô colocando o amor e o cuidado na mesma caixinha, porque, gente, o sentimento de se sentir amado é o sentimento de se sentir pertencente, é o sentimento de se sentir válido, de se sentir um ser humano, de que as suas necessidades, os seus desejos, as suas demandas são válidas para alguém, que alguém vai ouvir o que você fala e não vai ser algo inútil, que a pessoa vai falar: "Nossa, você tem razão. Nossa, que legal", sabe? Para mim, eu acho que assim, a grande questão é sentir o cuidado e que, em certa medida, a gente tem uma dificuldade de se abrir para se sentir cuidado. A gente quer amar, a gente quer dar todo o nosso amor para muitas pessoas, mas a gente não quer se permitir se abrir a esse amor dos outros, sabe? A gente vive acho que não é de desconhecimento de ninguém, que a gente vive numa sociedade individualista, cada vez mais. E que é sempre eu, 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 eu. As pessoas têm que me amar. Eu tenho que ser amado, eu tenho que ser cuidado. Mas eu tô disposto a cuidar das outras pessoas também? Eu tô disposto a amar outras pessoas também? Eu tô disposto a. Tipo, a gente sempre tem aquela clara historinha do TikTok. Ai, a pessoa foi tóxica comigo. Por quê? Ai, porque a pessoa não fez aquilo por mim. Mas você faria a mesma coisa por aquela pessoa? Sabe? A gente quer sempre, sempre. É um puxão de orelha para todo mundo que tá me escutando. A gente acha que todo mundo que a gente ama ou acha que ama tem que responder uma mensagem 3 da manhã. Tem que estar lá para quando a gente quiser. As pessoas têm a vida delas. E você não vai estar lá para todo mundo também. Isso não significa que a pessoa te ama menos. Porque o amor é um cuidado contínuo. Não é porque você precisou da pessoa 3h55 da tarde, numa quinta-feira, e a pessoa não estava disponível para você, que ela não te ama. A pessoa só não estava disponível porque ela tem a vida dela, ok? Isso não significa que a pessoa se preocupa menos com você, que a pessoa não te ama. Porque, se você parar pra pensar, que se alguém. É que se você está me escutando, provavelmente você não tá fazendo uma coisa tão importante assim. Mas, você tá lá, cuidando de uma pessoa doente, e o seu amigo vem falar que o contatinho dele deu bloco, deu ghost nele, o contatinho do Tinder dele, você vai querer mandar a pessoa
o quinto dos infernos, porque você falou, gente, ó, eu tô cuidando de uma pessoa doente aqui, que a pessoa tá com uma puta diarreia que eu tô tentando, né? Ter um mínimo de compaixão aqui, me preocupar com a pessoa, ver se ela precisa de alguma coisa, dar remédio, dar comida, dar água, e você me vem com um problema desses. Você percebe que pra pessoa de um lado, você foi um baita de um babaca por não ter atendido a demanda dela, mas por outro, você já tá sobrecarregado? Deu pra entender de que assim, o amor é sobre constância, não é sobre um momento? Não é porque também, por outro lado, a pessoa demonstrou carinho por você uma vez que a pessoa te ama. Porque a pessoa, pra ela te amar de fato, ela tem que te amar, tem que demonstrar carinho por você mais de uma vez. Aí a gente tem a falsa leitura de que aquela pessoa ama a gente, na verdade ela só se preocupou se você estava bem quando você caiu no chão. Que você saiu correndo e você vomitou no banheiro, a pessoa, nossa, você tá bem? Ela não te ama necessariamente. Ela só tá se preocupando minimamente com você numa condição humana. Então, assim, a gente tá disponível pra cuidar da pessoa que a gente ama a todo momento? Não. Mas você tem que estar disposto a ser cuidado e cuidar dos outros. Você tem que estar, se você estiver vendo sua série e seu amigo te ligar, porque ele tá precisando de ajuda, é você parar a sua série, que não é tão importante assim, pra cuidar do seu amigo. É você, porra, esse cara já me ajudou várias vezes quando eu tava precisando dele. Eu quero, preciso ser um ombro amigo aqui agora. Sabe, a gente, às vezes, se colocar, botar o calçadinho da humildade e perceber que a gente tem que se preocupar um pouco mais com os outros também. Que essa cultura de e aqui não é um shade pra letra, ok? Da música. Que a gente sente sozinho, que a gente tem que sentir só sozinho. Que a gente sente com os outros. A gente ama com o outro, sabe? A gente quer a submissão da outra pessoa e controlar os sentimentos dos outros, mas a gente não quer abrir para a experiência de expor a gente a ser submisso de alguma forma. E o submissão que eu tô dizendo não é você ficar de joelhos para outra pessoa para que ela te fira. É você dar a espada para outra pessoa e falar: se você quiser me ferir, você vai conseguir, porque eu tô me abrindo para que você me dê uma espadada, mas que você me dê um abraço também. Porque, gente, apunhalar pelas costas, você só consegue apunhalar alguém pelas costas se você abraça a pessoa. Não, você tem outras formas de apunhalar pelas costas, mas eu acho que essa é a mais clássica, né? Você tá abrindo, sim, pra traição, sim, pra decepcionar, pra se decepcionar, quando você se permite ser amado e amar alguém. Mas, gente, o amor vale tão a pena. Você se sentir cuidado e se permitir cuidar de alguém. Gente, cuidar dá trabalho. Dá um puta trabalho você cuidar de alguém. Você tá todo dia ali, ai, tá bem, ai, a pessoa tá precisando de alguma coisa e você ir lá e dar cuidado pra pessoa. Mas também o amor, ele é libertador, galera. O amor, ele é uma ação de exposição de algo que você sente e a ação de você se colocar vulnerável. Você amar alguém que não te ama, ou alguém diferente de você, é você se colocar pra ser partido e se permitir perder o controle que essa estrutura de amor romântico coloca pra gente. O amor romântico coloca pra gente de que a gente vai ter um script, de que você vai conhecer alguém, ter o primeiro beijinho, ter o primeiro date, namorar, ter um certo tempo de namoro, pedir em noivado, casar de uma certa forma, ter dois filhinhos e um cachorro numa casinha. O amor romântico prevê previsibilidade. E você amar alguém de fato, amar alguém genuinamente, é você não ter previsibilidade. Porque você não sabe o que o outro vai acordar querendo, o que o outro vai acordar sentindo. O que vai acontecer na vida da outra pessoa, o que vai acontecer na sua vida. O amor é imprevisível. O amor é uma ação de se. É uma ação de vulnerabilidade, uma ação de cuidado que não tem precedentes, que não tem jurisprudência, que não é porque funcionou de uma forma que vai funcionar da mesma, e não é porque funcionou agora que vai funcionar depois. O amor, ele é revolucionário porque ele pensa no coletivo e na outra pessoa, para além de um senso de autoproteção e autocuidado. É além de você olhar para o próprio umbigo
e você perceber que tem muito mais além do que você age, do que você sente, do que você acha que é, sabe? O amor, ele é mais controle e autoestima para que a gente se sinta bem-quisto ou né, se introduzir nessa questão do amor romântico e compartilhar símbolos e compartilhar um script, ou é de fato se permitir ser atravessado pelas coisas? É de fato você se sentir mal com alguma coisa que aconteceu com outra pessoa. Gente, não é legal se sentir mal. Só que, porque uma pessoa não passou numa prova e tá muito triste por causa disso, é você se sentir, se permitir compartilhar desse sentimento, sabe? E eu pergunto pra vocês, gente, o amor romântico ele é de fato libertador ou ele só aprisiona a gente numa estrutura pré-definida? Sabe? Essa questão de amar infinitamente alguém, de amar à primeira vista, de casar de uma certa forma, de amar de uma certa forma, ele é de fato libertador? A gente fala, ai, o amor vence o ódio, mas que amor? Que amor que você está falando? Você está falando de um amor romântico, de um script pré-definido? Ou você está falando de um amor revolucionário, um amor radical, de se permitir ser ferido e de ir além das diferenças das outras pessoas? É, o Bad Bunny, né, no Super Bowl, coloca lá uma frase, né, de menos ódio, mais amor, enfim. E, gente, é você estar aberto para a experiência das outras pessoas, estar aberto a pensar diferente, estar aberto a ser diferente para outra pessoa. A gente tá muito nessa coisinha de assim, se aquela pessoa não pensa exatamente como eu, e aquela pessoa não quer abrir mão de alguma coisa, que ela me odeia e eu vou abrir mão dela e, ai, dane-se, aquela pessoa era tóxica? Não é assim que funciona, gente. O amor, eu falei isso no episódio anterior e eu vou falar de novo. A gente, como ser humano, negocia. A gente tá sempre negociando. O amor, ele é cuidado e ele é negociação. É hoje você escolher fazer uma coisa para outra pessoa porque aquela pessoa quer fazer aquilo e você percebe o quanto aquilo significa para outra pessoa. É você não assistir o filme que você quer porque você percebe o quanto aquele filme é especial para outra pessoa. É você ir no restaurante que você não curte tanto porque é o restaurante preferido da outra pessoa. É você escolher ir para um lugar porque aquela pessoa ama aquele lugar. E aquela pessoa escolher ir para um lugar que ela não curte tanto porque você gosta daquele lugar. Sabe? O amor, ele. Se a gente pensa um amor como ação, ele é libertador, porque ele tem exposição. Tem a ação de se mostrar vulnerável, de cuidar, de negociar. Gente, hoje eu faço isso por você, amanhã você faz isso por mim. Hoje eu te cuido, amanhã você me cuida. Sabe? E numa cultura, gente, que tá sempre individualizando o amor e coloca o amor como algo para ser vivido sozinho, o amor como um sentimento, é importante a gente sim vivenciar, entender um sentimento, mas se propor a agir por meio dele. O amor é algo que sim pode ser sentido sozinho, mas amar alguém não é algo que se faz sozinho. Você não ama alguém se alguém não te ama. Não tem como você cuidar de alguém que não quer ser cuidado. Você não tira alguém do poço se a pessoa não quer sair de lá. E a pessoa e ninguém vai te tirar do poço se você não quiser ser tirado do poço. Sabe? Se você não ama alguém, se você não age de forma amorosa, você de fato ama alguém? Sabe? Citando de novo a Bell Hooks, ela fala que abuso, violência, posse excessiva não é amor. E esse amor romântico que a gente coloca de estabilidade e de controle, eles estão além do limite de outra pessoa. Você não consegue controlar tudo que a pessoa pensa, tudo que a pessoa quer. Você não controla outra pessoa. A gente não controla quase nada, gente. E você se propor, de fato, a entender o que é amar, se propor a amar, se propor a entender o carinho, o afeto de outra pessoa e se propor a ser carinhoso e afetuoso para com outra pessoa. Entender que
nem tudo é abuso, nem tudo é violência. Entender o que é abuso e o que é violência é importante. Esse amor romântico, ele se constitui num aprisionamento de corpos numa relação principalmente patriarcal. E não querendo colocar que vocês me imputem, o militante começou. Gente, o casamento é uma instituição que aprisiona mulheres num relacionamento que não há relação. É um abuso em que você tem um cerceamento de corpos, sentimentos e escolhas. E pra mim, gente, o amor romântico clássico, esse amor de que a princípio parece muito bonitinho, né? Eu tô com borboletas no estômago, eu tô aqui, com um sentimento de friozinho na barriga, tal. Ele é a princípio muito bonito, sim. Ele é muito bonito. Só que ele tem que ser mais do que isso. Não dá pra você achar que você simplesmente falar que você ama alguém. Você tem que ir lá e mostrar que você ama aquela pessoa, olha só. Você tem que ir lá e escolher demonstrar afeto, que você tem que mostrar cuidado, que você tem que ser mais para outra pessoa do que um meia dúzia de palavras bonitas, sabe? Enfim, falei. E eu queria deixar, gente, a mensagem de que pra mim eu acho que representa muito. É uma música que eu amo muito. Inclusive, se você um dia escutar isso, Jean, gosto muito do seu trabalho, você é incrível, cara. Já fui em muitos shows seus. Que na música Alinhamento Milenário ele fala: E de todos os meninos e meninas que eu já amei, eu escolhi você. E de todas as novas vidas que eu ainda for viver, eu vou te escolher. E no final, amor é escolha. Se eu pudesse definir amor de uma forma muito simples, para além do que Bell Hooks definiu como amor, amor é escolha, amor é cuidado, amor é negociação. Enfim, gente, eu falei, e ainda vou falar muitas vezes sobre amor nesse podcast, porque eu acho que a gente tem muito a falar sobre o amor. Eu não acho que Bell Hooks falou tudo sobre o amor no livro dela, eu acho que ninguém vai conseguir falar tudo sobre o amor. Que amor é sentimento, mas amor é ação. E eu acho que a gente tem muito a agir em cima do amor ainda. Então é isso, gente. Isso é tudo por hoje. Eu espero ter bagunçado um pouco a mente de vocês, ou ajudado a organizar algumas ideias. Um abraço e até a próxima semana. Esse foi o Argonauta de uma Mente Confusa, o seu podcast de reflexões. Se alguma ideia ficou reverberando, se algum verso te atravessou, então essa viagem valeu a pena. A gente se encontra na próxima travessia. Até lá. Tchau.